Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da CBN deste sábado, 5 de novembro de 2022, para acompanhar as notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. A equipe de transição do governo Lula estuda uma alternativa à PEC que flexibiliza o teto de gastos para viabilizar promessas de campanha na área social. Para manter o auxílio de R$ 600 do futuro Bolsa Família e outros benefícios, a proposta em estudo prevê a abertura de um crédito extraordinário ao orçamento por meio de medida provisória. A justificativa seria a prorrogação da situação de emergência decretada pelo presidente Jair Bolsonaro, quando aumentou o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. Pelas regras em vigor, o valor ampliado do benefício perderá validade em 31 de dezembro, já que essa despesa não está prevista no orçamento do ano que vem. Por isso, o novo governo precisa encontrar uma solução que lhe garanta recursos extras para manter o benefício de R$ 600. Designado por Lula para negociar a votação do orçamento em 2023, o senador eleito pelo PT, Wellington Dias, prefere a PEC, mas disse que o crédito extraordinário pode ser uma saída. Ele lembrou que a proposta de mudança na Constituição precisa de 308 votos na Câmara e 49 no Senado, em 2 turnos de votação, para ser aprovada. Todo mundo sabe a importância de um entendimento aqui com as duas casas ter a condição de aprovação. Então, esse é um caminho que, acredito eu, compreendendo a importância e o interesse público, que não se trata mais de uma disputa eleitoral, é um interesse da população, nós estamos falando aqui dos 215 milhões de brasileiros e brasileiras, todos terão um ganho com a equação de um orçamento ajustado, adequado para esse caminho do Brasil. A PEC da transição foi anunciada na quinta-feira como solução para dar a Lula uma licença para gastar fora do teto e bancar programas prioritários após assumir a presidência. Mas a proposta foi alvo de críticas por forçar o futuro governo a ter de aceitar as condições do Centrão para a aprovação antes mesmo da posse do novo presidente. O senador Renan Calheiros disse que a PEC da transição seria um erro e sugeriu que os representantes do novo governo procurassem o Tribunal de Contas da União em vez do Centrão para viabilizar o pagamento do auxílio de R$ 600 no ano que vem. Renan apoiou Lula desde o primeiro turno e é adversário do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, que é líder do Centrão. Basta somente fazer uma consulta para predefinir um formato com o Tribunal de Contas da União, como já se fez em algumas oportunidades, e editar uma medida provisória. Não precisa se entregar desde já ao Centrão, né? E nós temos que gastar as nossas energias para consolidar a construção dessa base sólida, com condições de eleger o presidente das duas casas, do Senado e da Câmara dos Deputados. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que já conversou com Renan Calheiros sobre a proposta, mas ressaltou que é preciso avaliar todas as alternativas para viabilizar o cumprimento das promessas de Lula. Nós temos que ver todas as possibilidades que nós temos para viabilizar aquilo que foi contratado nas urnas, que é importante. Ou seja, nós não podemos entrar 2023 sem o auxílio emergencial, sem o aumento real do salário mínimo. São coisas que foram contratadas, com o povo brasileiro. E tenho certeza que o Congresso tem essa sensibilidade, Tribunal de Contas também. Então nós estamos analisando todas as oportunidades para entregar ao povo brasileiro aquilo que foi contratado com ele no processo eleitoral. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou em entrevista à Globo News que há boa vontade do Congresso para aprovar gastos considerados essenciais. Se houver uma alternativa que seja através de medida provisória com crédito extraordinário, para que tudo isso possa ser implementado, evidentemente que não mexer na Constituição seria uma opção melhor. Mas se a técnica e os consultores nos recomendarem que a segurança jurídica necessária é a alteração constitucional, infelizmente nós reputaremos como necessária mais essa alteração constitucional para bem do povo brasileiro.
6h06 agora, falamos da transição. A equipe do governo Lula será instalada na segunda-feira no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília. Ontem, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-ministro Aloysio Mercadante fizeram uma visita ao local. A equipe de transição é coordenada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do lado petista, e tem como chefe, pelo lado do governo, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. O petista Edinho Silva, que coordenou a campanha de Lula, disse que a decisão do presidente Jair Bolsonaro de receber Alckmin na quinta-feira foi um bom sinal para a transição. Eu penso que o gesto do presidente Jair Bolsonaro ontem de receber o nosso vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, é um gesto importante. Ele sinaliza para o Brasil, primeiro, respeito ao resultado eleitoral, primeiro, respeito às instituições, respeito à legislação, porque nós temos uma lei que garante a transição. Então, quero aqui publicamente reconhecer o gesto do presidente Jair Bolsonaro, reconhecer o esforço do ministro Ciro Nogueira em construir um processo de transição. É isso que o Brasil espera, né? Nós podemos continuar pensando de forma diferente, nós podemos ter projetos diferentes para o Brasil, mas nesse momento é importante a pacificação do país, é importante que o presidente Lula tome posse em 1º de janeiro em um país pacificado, estabilizado, com a democracia fortalecida. Você continua acompanhando os destaques do Jornal da CBN deste sábado. Um estudo do MapBiomas mostra que as ocupações em áreas de risco no Brasil triplicaram entre 1985 e 2021. Segundo o relatório, existem moradias em áreas de risco hoje em quase 900 municípios brasileiros. Os dados do MapBiomas também revelam um aumento nas áreas de favela nos últimos 37 anos. Em termos de tamanho, o crescimento foi equivalente a 3 vezes o território de Belo Horizonte. Em Belém, por exemplo, mais da metade do crescimento da cidade foi nas favelas. Em Manaus, as comunidades respondem por 44% do aumento da área urbana. E de acordo com o levantamento, a cada 100 hectares de favela, 15 foram construídos em área de risco. Em entrevista à CBN, a coordenadora do mapeamento de áreas urbanizadas do MapBiomas, Mayumi Irie, destacou que o levantamento retrata a falta de alternativa de moradia para os mais pobres. Tem uma parte das nossas cidades que ela acaba ficando à margem desse processo. E é a parte que tem menos acesso ao mercado formal, onde você tem uma conjunção de políticas públicas de moradia deficientes e acaba que essas áreas se sobrepõem às áreas de risco, que são as áreas mais difíceis de ser urbanizadas e por isso elas ficam fora do mercado formal. São essas áreas que são pressionadas pela urbanização e por essa urbanização desigual que a gente tem no Brasil. 6h10 agora. Motoristas continuam enfrentando transtornos por causa de protestos antidemocráticos promovidos por bolsonaristas que não aceitam a vitória de Lula. Ontem à noite, a Polícia Rodoviária Federal informou que não havia mais nenhuma rodovia federal bloqueada e que restavam apenas 5 interdições parciais no Pará e no Mato Grosso. Mas, no início da madrugada, um caminhoneiro ouvinte da CBN disse que estava parado havia 5 horas na BR-364, em Comodoro, no Mato Grosso, e que o bloqueio no local era total. Segundo ele, a interdição contava com a conivência dos policiais rodoviários federais. A minha reclamação é em relação ao dizer aí sobre a Polícia Rodoviária Federal, que está dizendo que não tem mais nenhum bloqueio nas rodovias federais. Bom, aqui estou eu, no município de Comodoro, onde estou parado desde as 19 horas. Não passa ninguém sentido Cuiabá, não passa ninguém sentido Sapezal, não passa ninguém sentido Vilhena, está travado dos dois lados. Estou aqui quase dentro da base da Polícia Rodoviária Federal, certo? A polícia parece que não está nem aí com nada, estão meio desligadão lá, só cuidando ali para eu acho que ninguém fazer nada. O que passa aqui só é ônibus e carro pequeno, mais nada. Travaram a gente, disse que só vai abrir amanhã. Isso foi dito pela PRF, eu mesmo perguntei.
Que situação. 6h11 agora. O Colégio Porto Seguro de Valinhos, no interior de São Paulo, expulsou 8 alunos que compartilhavam mensagens de cunho racista, xenófobo, homofóbico, nazista e gordofóbico no WhatsApp. As mensagens foram compartilhadas num grupo intitulado Fundação Antipetismo, criado no domingo após a vitória de Lula nas urnas. Nas conversas, os estudantes escreveram que queriam criar a Fundação dos Pró-Reescravização do Nordeste e enviaram figurinhas elogiando o ditador nazista Adolf Hitler. Nas mensagens discriminatórias, os alunos do Colégio Porto Seguro sugerem a morte de nordestinos como as vítimas do nazismo. O caso foi denunciado pela advogada Thaís Cremasco, mãe de um jovem de 15 anos que faz parte do grupo e foi vítima de racismo. Pelas redes sociais, depois da decisão do colégio, a advogada agradeceu o apoio que recebeu, mas disse que a luta continua. Ontem, aqui na CBN, Thaís Cremasco relatou que não é a primeira vez que seus filhos são alvo de racismo no colégio. É incrível a gente acreditar que em 2022, em vez da pessoa baixar a cabeça, pedir desculpa e ver que ela errou e a escola tomar uma atitude, eu não estou pedindo nada demais, eu estou pedindo a expulsão, o afastamento de alunos que cometeram crimes dentro de um colégio. Se esse crime fosse um crime de estupro, um porte de arma, como que seria isso lidado, né? Eu tenho reclamações com o colégio em relação a racismo desde quando eles entraram, registrados reclamações no meu e-mail desde o ano de 2018. Na quinta-feira, a Federação Israelita do Estado de São Paulo, entidade representativa da comunidade judaica paulista, divulgou uma nota em que pedia uma atitude enérgica do colégio. Ontem, num novo comunicado, o colégio manifestou indignação com o conteúdo de caráter racista, antissemita e misógino de algumas dessas mensagens dos alunos. A unidade afirma que decidiu aplicar as sanções disciplinares cabíveis nos termos do regimento escolar, inclusive a penalidade máxima prevista, que implica no desligamento imediato da instituição. Além disso, o Colégio Porto Seguro de Valinhos afirma que reforçará suas práticas antirracistas de conscientização e respeito à diversidade em todas as unidades. No Rio Grande do Sul, o Ministério Público abriu uma investigação para apurar casos de manifestações discriminatórias e discurso de ódio de estudantes de escolas particulares de Porto Alegre. Alunos do Colégio Farroupilha xingaram em grupos de WhatsApp bolsistas que declararam apoio ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. No Colégio Israelita, estudantes fizeram ofensas classistas a apoiadores de Lula em vídeos nas redes sociais. Em nota, o Colégio Farroupilha declarou que a conduta inaceitável de alguns estudantes não representa os valores da instituição. Já o Colégio Israelita repudiou manifestações com teor discriminatório praticadas por alunas da instituição. A escola informou que o discurso de ódio não será tolerado e, dentro da legislação e dos regulamentos internos, serão aplicadas penalidades cabíveis. 6h15.